Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a transmissão então. Boa noite a todos do Facebook também, do Instagram. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estresse, as fases do estresse, as 4 fases, né, que compõem o estresse, o que cada uma delas traz, quais sintomas elas trazem. E também vamos falar um pouquinho sobre como aliviar esse estresse aí que tem acometido tantas pessoas no mundo, né? Eu vou esperar um pouquinho para algumas pessoas entrarem. E assim que algumas pessoas entrarem, ou passar alguns minutinhos, a gente começa a falar sobre estresse. Se você entrar então nessa live, compartilhe com seus amigos, compartilhe então com pessoas que você sabe também que sofrem de estresse, precisa dessas informações, então, para aliviar, quem sabe, um pouquinho o estresse de cada dia. Hoje a gente sabe que a correria do dia a dia deixa as pessoas cansadas, deixa as pessoas com muitos sintomas de estresse, e muitas mesmo situações hoje em dia nos trazem estresse, né? Esse trânsito de hoje em dia, as situações, as relações hoje estão muito estressantes, as pessoas não estão sabendo conversar, não estão sabendo dizer não estão sabendo expor os sentimentos, e tudo isso faz com que o estresse alavanque cada vez mais, as pessoas estão se fechando cada vez mais, e isso está trazendo alguns sintomas, então, para a nossa população, né? Como as pessoas não estão sabendo lidar, não estão sabendo conversar, as pessoas acabam não se abrindo mais, não falando mais sobre os sentimentos. E isso tem acarretado aí muitos problemas psicológicos, depressão e até mesmo suicídio, né? Muitas vezes as pessoas, por não se abrir, acabam cometendo alguns atos impensáveis, né? Trazendo então tanto desconforto para a pessoa quanto para os familiares. Bom, então vamos lá. O que é o estresse, Samara? O estresse nada mais é do que uma reação do nosso corpo a uma situação que está aparecendo como ameaça. Geralmente isso acontece quando a gente vai apresentar um trabalho, quando a gente vai fazer alguma reunião com pessoas importantes do nosso serviço, como também dar alguma entrevista, fazer a live mesmo, isso traz estresse pra gente, né? Que é uma situação nova, uma situação aí que deixa a gente com o coração acelerado. O estresse, então, é uma resposta do nosso organismo, tá? As situações, então, que o nosso corpo entende como uma ameaça. A partir do momento que a gente entende essa situação, o nosso corpo libera algumas substâncias, então, fazendo com que o nosso coração comece a acelerar mais. E isso faz também com que a nossa respiração fique mais rápida, além também de contrair os nossos músculos. Então, se você fica numa situação estressante por muito tempo, você vai começar a se sentir cansada, vai começar a sentir alguns sintomas aí de, por exemplo, apertar os dentes, não sei se você sofre com isso, mas tá ali conversando com alguém, resolvendo alguma situação, depois você sente ali aquela dor de cabeça e vai ver que você tá toda travada. Seu corpo ali, os teus dentes estão todos ali apertado que não passa nem uma agulha ali no meio dos seus dentes. Então, esses são alguns sintomas mesmo do estresse. O nosso corpo, então, ele faz esse movimento que é uma adaptação mesmo de luta ou fuga. O seu corpo tá falando assim, ó, tô preparado aqui para lutar ou para correr. Se você vê que dá para enfrentar, vamos enfrentar. Se você vê que não dá, a gente sai correndo, né? Então, o corpo vai se adaptando para essa situação. Um dado bem importante da Organização Mundial da Saúde diz que a cada 4 pessoas no mundo, uma pessoa sofre de distúrbios neuropsicológicos. Dentre esses distúrbios, 40%, veja bem, 40% é referente, então, a distúrbios do estresse. Olha só como essa taxa é alta. Pessoas, então, sofrem de distúrbios psicológicos hoje no dia a dia e 40% desses distúrbios está relacionado ao estresse, que é não saber lidar com as situações do dia, não saber lidar com alguns relacionamentos, mesmo que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o estresse, então, ele tem 4 fases. E essas fases, elas podem acontecer durante uma semana, elas podem
acontecer ali essa graduação durante uma semana, durante um mês, dependendo também da quantidade das situações de estresse. Tá? Então, vamos supor ali, você tem que apresentar, você está num trabalho que está muito estressante, o chefe está pegando no seu pé. No começo, você vai sabendo reagir àquele estresse. Aos poucos, o seu corpo ele vai então dando sinais de que não tá dando mais conta daquele estresse, você acaba ficando cansado, que aquela rotina ali cansativa, né, todos os dias lidando com aquele chefe, todos os dias lidando com muita tarefa para fazer, você acaba, então, o seu corpo começa a reagir ali de uma forma que você não consegue mais se adaptar, então acaba ficando cansado, muito ansioso, muito desgastado, né? Então começa, por exemplo, a trazer gripe, você começa a ficar muito gripado, começa a ficar com muitas dores de cabeça, começa a ter também problemas digestivos. Mas vamos lá, eu vou explicar então fase por fase do estresse e você vai vendo aí se você se identifica com alguma dessas fases. A primeira fase então é a fase de alerta, que é onde o corpo mesmo se prepara para a situação de estresse. Nessa fase do estresse, há um aumento de energia e de força. Então, muitas vezes, nessa fase do estresse, você nem percebe que está ali numa situação de estresse, está achando que está tudo bem, vai conseguir superar. E essa é a primeira fase ali, então, que começa a surgir o estresse. A segunda fase já é a da resistência. O seu corpo, então, ele começa a ter um aumento na capacidade de defesa, e ele começa a buscar, então, um reequilíbrio. Opa, peraí, por que eu tô sempre aqui nessa luta ou fuga? Por que eu tô sempre preparado aqui para correr ou para enfrentar algum perigo? Não tô vendo um perigo aí, mas por que tá acontecendo isso com o meu corpo? Então, ele começa a causar alguns desgastes. O seu corpo começa a ficar muito tempo ali naquela atividade de luta ou fuga e você acaba se sentindo um pouquinho mais cansado do que o normal. Então, você vai ver que no começo ali você tava conseguindo enfrentar, daqui a pouco começa aquele cansaço. Opa, peraí, por que eu tô tão cansado ultimamente? O que tá ocasionando esse cansaço? A terceira fase, então, é da quase exaustão. Nessa fase, as defesas do corpo começam a cair drasticamente. Tá? Então, você não consegue restabelecer ali um equilíbrio pro corpo, começa então a surgir alguns sintomas de doenças mesmo que vão sendo desencadeadas. Tá? Então, alguns sintomas ali pode ser que há momentos você vai ter bem-estar e momentos que você vai estar ali com desconforto. Vai começar a ter mais ansiedade, você vai começar a sentir ali que está mais ansioso do que o normal, né? E também o cansaço vai ficar mais extremo ainda. É bem nessa fase aqui, então, que você vai começar a sentir o cansaço. Porque na primeira fase você vai estar ali com a energia, com uma força, e vai estar tudo bem. Na segunda fase você vai começar a sentir um pouquinho mais, que o teu corpo não está reagindo normal. Você vai ver ali que você está sempre com o coração acelerado, está sempre com essa sensação ali de que está fugindo de alguma coisa, com a sensação de que tem alguma coisa para ser resolvida, mas não sabe o que é. E já na terceira fase, então, os sintomas começam a aparecer no nosso corpo. Tá? Então, além dos sintomas psicológicos, há muitos sintomas do estresse no corpo. Às vezes a gente procura médico aí porque tá com uma alergia, porque tá com úlcera, tá com gastrite, acha que é algum problema ali alimentar. Vai no médico, o médico diz, olha, você tá bem, você não tem nada. Eu acho que você não tem nada. Aí você diz, não, mas eu tenho esses sintomas, eu tô direto com dor de cabeça, eu tô direto com dor no estômago, e esse refluxo vem direto aqui e eu não sei o que é. E o médico diz, olha, pode ir para casa que você não tem nada. Isso pode ser um sintoma do estresse mesmo, do teu estresse que você está enfrentando aí no dia a dia. Aí, então, na terceira fase começa a se manifestar mais os sintomas aí físicos, né? Além da ansiedade, você começa a ficar ansioso. E isso é normal porque você está querendo descobrir o que está te trazendo esse estresse. E muitas vezes ele não é aparente mesmo. O estresse pode ser ali de situações que você não percebe, tá ali no teu inconsciente, aquilo tá te incomodando, mas meio que a gente tampa ali o sol com a peneira. Eu não quero pensar sobre isso, eu não quero pensar sobre essa situação, então eu tô levando. Mas o teu corpo e a tua mente entendem que aquilo tá te incomodando e começa a mostrar sinais. E por último, eu tô aqui com a listinha, viu, gente? Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô com a listinha aqui das 4 fases do estresse, viu? E por último é a fase de exaustão, que é a quebra total da resistência do seu corpo.
Nessa fase, você tá naquela fase ali que você tá explodindo. Sabe aquele dia da semana que você não aguenta mais? Ou aquela fase mesmo, o estresse, ele pode durar uma fase. Então, aquela fase que tudo te irrita, tudo te incomoda, você não consegue lidar com as situações e o seu raciocínio ele já não começa, ele já começa a falhar. Você já não consegue raciocinar bem, você já não consegue ver saídas para a situação. É aquele momento ali que você diz, olha, não sei mais o que fazer, eu não vejo mais saída para a situação, eu vou pedir a conta. Né? E muitas vezes era uma das soluções era sentar e conversar com o seu chefe, falar, olha, vamos acalmar um pouco aí, eu tô com muito projeto, vamos esperar mais um pouquinho. Então, essa fase do estresse, você já não consegue ver resolução para os teus problemas. Além disso, começam então a aparecer alguns sintomas agressivos. Tá? Então, por isso que eu digo, gente, quem tá aí com muito tempo de estresse, muito tempo ali levando alguma situação, toma cuidado, porque os sintomas, tanto psicológicos como físicos, podem trazer outros tipos de problema mais agravantes, tá? Então, por exemplo, aí, nessa última fase do estresse, depressão. Muitas pessoas começam a desencadear depressão através de uma situação de estresse. A gente acha que a depressão ela surge aí do nada, de repente eu tô com depressão. Não. A depressão ela é uma doença que vem sendo desencadeada dia após dia de alguma situação que você não tá sabendo lidar. Né? A ansiedade também, que é foco para outra live, a gente pode conversar. Eu vou fazer outra live daqui uma semana, daqui 15 dias eu vou fazer uma live sobre a ansiedade. Mas a depressão ela pode vir do estresse mesmo. Hoje em dia o estresse está sendo divulgado como algo aí normal, banal. Ah, eu tô tão estressado, mas peraí, o que é o estresse? Ela acabou virando um ditado, né? Um ditado aí popular. Olha, a pessoa é estressada. A pessoa tá estressada, buzinou no trânsito, tá estressado. Gritou com as crianças, tá estressado. E isso a gente acaba levando como algo normal, e não é. É uma doença psicológica, é um problema psicológico que deve ser resolvido. Porque se você não resolver, pode desencadear outros problemas ainda piores, maiores, e isso vai acabando com o seu corpo, né? Então, assim, a depressão pode sim ser desencadeada de uma situação de estresse. Alguns problemas também físicos, então, começam a aparecer, como problemas de pele. Tá? Pode começar ali como uma alergia de pele, daqui a pouco você vai desencadear para outros tipos de problema, como psoríase, dermatite seborreica. Você vai ver que vai começar a desencadear. Você também procura ajuda, às vezes, ali do dermatologista. O dermatologista não consegue tratar ali só com remédios, porque tem que ter esse tratamento psicológico, tem que ter essa atenção. Então, nessa fase, seu sistema imunológico começa a cair, e começam a surgir, além ali dos sintomas de depressão, de ansiedade, começam a surgir outros sintomas ali físicos mesmo, né? Como gripe, uma gripe recorrente. Se você está sempre doente, sempre tem alguma coisa, ou é gripe, ou é sinusite, ou é renite, todos esses ites aí da nossa vida podem ser sim sintomas do estresse, tá? Então, úlcera, tá? Começa a ter ali problemas digestivos, úlcera, gastrite, né? Refluxos direto, podem ser sintomas do estresse, a ansiedade e desânimo. Tá? Então, por que a depressão pode surgir ali do estresse? Porque o estresse, depois de um tempo que você tá nessa quarta fase, ela começa a baixar o teu nível de energia, porque o seu corpo ele já tá tão desgastado, ele tá ali há tanto tempo naquela situação de luta ou fuga que ele começa a perder energia. Nenhum ser humano é adaptado para ficar nessa ansiedade, nessa adaptação de lutar ou correr há muito tempo. Geralmente isso vem de uma situação que você vê perigo, você resolve essa situação, seu corpo volta ao normal. A partir do momento que essa situação nunca é resolvida, seu corpo está sempre em alerta, o teu corpo vai começar a também responder dessa maneira. O Kali tá falando ali, ó, estou no tratamento errado para rinite, então.
Olha, Cálita, é bom investigar aí, ver o que pode estar causando essa rinite. Claro que tem ali os problemas respiratórios, todo mundo sabe que a gente tem N problemas, né, N doenças, mas pode ser que um dos nossos problemas seja o estresse mesmo, né? A gente procura ajuda aí, médica, toma um monte de remédio, não passa os sintomas, pode ser estresse, viu? Então vamos lá. Alguns sintomas psicológicos, então, do estresse. Irritabilidade excessiva. Você chega num ponto ali que nada mais te satisfaz, tudo te irrita, só de ouvir a voz da pessoa já te irrita, só de pensar em resolver alguma coisa você já fica irritado. Sensibilidade emotiva. Quem tá estressado acaba tendo uma sensibilidade, principalmente as mulheres aí acabam ficando mais sensíveis, choronas. Se alguém vem e te fala alguma coisa, te dá um feedback negativo, você já leva aquilo como se fosse o final do mundo, e aí começa a chorar, começa a achar que você é a pior pessoa do mundo. Diminuição da libido. Tá? Então a pessoa estressada acaba tendo diminuição da libido, então não tenha vontade, até porque você não se desconecta daquilo que está te incomodando, você não consegue relaxar. Então a prática sexual ela já não é tão atrativa para você porque você não consegue relaxar ali naquele momento, você não consegue aproveitar, você está ali com o pensamento no mundo da lua ali, tentando resolver essa situação. Pesadelos, tá? É bem rotineiro, pessoas que têm estresse ali, ter pesadelo, ter aquela noite agitada, que o companheiro fala, nossa, você se bateu a noite toda, você falou a noite toda. Então é bem normal a pessoa com estresse ter esse pesadelo, vontade de fugir de tudo, né? Então chega nesse momento ali da quarta fase, que você não vê mais saída, a vontade é sair correndo e largar tudo e olha, vou embora, eu quero fugir. E, na verdade, você nem sabe para onde você quer fugir. Ou muitas vezes você tem filho, você tá estressado com o filho, mas a hora que você pensa em fugir, você pensa em levar o filho também, que não quer se livrar do filho, né? É mais essa questão mesmo do estresse, viu? Cansaço excessivo, então, como a gente já falou, ansiedade e perda do senso de humor. Então, você sempre foi uma pessoa aí comunicativa, você sempre foi uma pessoa de brincar, de ter uma criatividade. De repente, você perde o senso de humor, aquilo ali já não faz mais sentido para você, você já não vê graça naquilo. Pode ser, então, que você está numa situação de estresse. Vamos lá. Labirintite também? Olha, geralmente a labirintite está ligada aí a algum problema dentro do nosso cérebro, né? O labirinto mesmo, ele pode estar em desordem, é por isso que você acaba tendo essas crises de labirintite, né? Então, assim, tem uma explicação médica aí que eu não sei muito bem, mas pode ser uma inflamação no labirinto, pode ser aí alguma coisa que está mexendo no seu labirinto. A inflamação pode ser sim que seja da tua imunidade baixa, decorrente aí do estresse que você está vivendo, né? Então pode ser que tenha ligação um pouco distante, né? Que aí a gente vai vendo fatos, tá? Você tá aí com a imunidade baixa, veio uma inflamação, essa inflamação vem de decorrência do seu sistema imunológico tá fraco. Então pode ter ligação, mas tem que ser pesquisado, tem que ser verificado com o médico. Menopausa precoce devido ao estresse. Olha, bem interessante isso, eu nunca tinha ouvido falar, mas se a gente pensar, tem tudo a ver, né? Porque o estresse, ele acaba mexendo em todos os nossos hormônios também. A ativação do estresse, quando a gente ativa o estresse e a gente começa a ter os sintomas do estresse, são substâncias no nosso organismo que se adaptam para a gente ficar ali em fase de alerta. E essa substância, quando está ativada há muito tempo no nosso corpo, ele acaba desencadeando outros problemas, enfraquecendo outros sistemas do nosso corpo, né? Então pode ser sim que ali, talvez o atraso na menstruação também seja decorrente do estresse. Outra coisa que eu vejo que é muito comum é você tá tomando o anticoncepcional normal ali, veio uma situação de estresse, uma situação de susto, alguma coisa, por exemplo, um acidente de carro, ou uma notícia muito forte ali, a menstruação descer. Já vi casos disso e pode ser que a menopausa precoce aí seja devido sim ao estresse, viu? E então, alguns sintomas físicos também do estresse. Vamos lá. Boca seca, tá? Então, vamos supor, apareceu aí uma situação de estresse. Opa, o coração começou a acelerar.
a tua respiração começa a ficar mais rápida. Então você começa a ficar ansioso, ele começa a ter ansiedade. Então ele começa a também trazer suor para o seu corpo. Automaticamente ele vai tirar a saliva da sua boca, porque ele vai trazer toda a concentração do corpo para os órgãos vitais, que é o batimento cardíaco, o pulmão, para a respiração. Então, muitas vezes a gente perde até a força no momento ali do estresse. É um estresse ali de impacto, né? Um estresse de alguém te ligar e dar uma notícia, um susto no trânsito, um acidente. Ele é um estresse de impacto. Automaticamente, toda a tua energia vai voltar para os órgãos vitais para te manter ali viva e para te manter ali numa situação de luta ou fuga. Automaticamente você perde a força nos braços, na perna. Não tem aquela situação que você diz assim, nossa, minha perna ficou bamba, eu fiquei com as pernas moles. Então, essa é uma situação de estresse também, tá? Por que acontece isso? Então, nossa energia vem toda pra cá para manter a gente viva. Então, automaticamente, a nossa boca pode ficar seca. Taquicardíaca, então, como eu falei, o nosso coração fica muito acelerado. Automaticamente, a gente tem perca de memória. Então, se você tá aí numa crise de estresse muito recorrente aí, olha, Samara, eu tô no estresse aí há algum tempo, entrei no negócio aí, tô trabalhando com o chefe, não tá dando certo, você acaba tendo perca de memória. Então, por exemplo, situações que você tem um compromisso com alguém, um compromisso ali marcado, agendado, você acaba esquecendo, né? Situações, aniversários de pessoas aí importantes, você acaba esquecendo. Então, começa a ter alguns colapsos de memória. Né? Sabe aquela pessoa assim, eu tenho tudo aqui, ó, eu sou muito boa com memória, não sei o que, de repente, o que tá acontecendo? Eu tô esquecendo das coisas que eu deveria ter feito hoje, eu tô esquecendo de cumprir aquilo que eu prometi para alguém. Pode ser, então, um sintoma do estresse. Mais uma vez, então, falando dos sintomas digestivos, tá? Além de gastrite, úlcera, que começa a aparecer aí no estresse recorrente, pode ser também que aconteça diarreia ou também constipação, tá? Então, você passou por um momento de estresse ali, geralmente isso acontece no final do dia ali, né? Depois que passa o momento de estresse, o momento ali de energia, quando você chega em casa, ou também pode ocorrer no mesmo momento, dá ali uma situação que você tem que ir pro banheiro porque dá diarreia. Ou durante aquela semana depois do estresse, você pode ficar constipado também. Os problemas de pele também, como já foi mencionado, né? Pode começar a aparecer vermelhidão, então, na sua pele, começar a aparecer bolhas, assim, uma escamação mesmo, que você não sabe o que é. Pode também aparecer feridas no couro cabeludo, que geralmente é a seborreia, que a gente fala. E vermelhidão, então, no nariz, em volta da orelha, no pescoço. Então, ela começa a aparecer alguns sintomas de alergia aí na pele e você não sabe o que é. E aí também pode ser sintomas tontura, entre outros sintomas aí físicos e psicológicos. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode ir fazendo que eu vou respondendo aí. Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, é o estresse do momento, a primeira live que eu faço, então tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazendo aí, daqui uns dias eu já tô craque, meu estresse já baixa, minha respiração também já alivia e vai ficar tudo certo. Bom, já cheguei a ter que ir pro hospital carregada no colo, pelo estresse, aliado à ansiedade, passando muito mal. Mesmo vomitando, dificuldade para respirar e desmaio. Então, é bem comum aí ter esses sintomas. E o estresse está muito ligado à ansiedade, né? Eu tô fazendo live aí para separar um pouquinho do estresse e da ansiedade, mas elas estão coligadas aí diretamente. A pessoa estressada geralmente tem ansiedade, a pessoa ansiosa geralmente tem estresse, e as duas elas vivem ligadas, né? E realmente, tem situações aí, como a gente falou do sistema digestivo, pode ter pessoas que vomitam, né? A angústia ali, a preocupação é tão grande, o teu corpo, ele dá um baque tão grande ali no teu sistema imunológico, que você acaba vomitando, que é um jeito do seu corpo reagir ali ao momento do estresse, né? Desmaio também. Então, olha só o nível que chegou o seu estresse, né? De ter que ir carregada, vomitar, desmaiar. Mas o importante é você entender o que causou, né, esse momento. Se você já tem resolvido, ok, mas se continua isso te provocando alguns sintomas e isso continua te incomodando,
é importante trabalhar isso, né? Tentar trabalhar isso, tentar identificar o que pode estar ocasionando e, quem sabe, aí, muitas vezes também se livrar da situação que está te trazendo estresse. A gente fala sempre em lidar e sempre saber conversar, mas muitas vezes a melhora, a solução é se livrar mesmo da situação. Talvez o problema do serviço não seja o serviço em si, mas o chefe. Até estava lendo uma pesquisa essa semana falando que a maioria das pessoas abandonam um serviço não por causa do serviço em si, do que tem que fazer rotina, na rotina ali, mas sim por causa do chefe. E muitos problemas que tem do chefe é pelo chefe não saber conversar. Ou a própria pessoa mesmo, não ter essa disposição, não saber como chegar no chefe e acaba pedindo conta. Né? Então pode ser que essa seja uma solução ou não. Tem que avaliar também como é que está a situação atual. E eu sempre penso assim, muitas das situações estressantes a gente permite na nossa vida. Né? A gente permite para não criar briga, não enfrentar alguém. Olha, não vou ali conversar, não vou resolver a situação porque eu não quero enfrentar, eu não quero me incomodar. Né? E muito estresse vem mesmo por a gente não saber dizer não. Muitas vezes a gente pega uma carga aí que não seria necessária pra gente não saber dizer não para as pessoas. A pessoa vem e te pede para você fazer um favor, pede para você fazer alguma coisa que seria o cargo dela fazer, e por você não saber dizer não, você acaba pegando e aquilo ali te sobrecarrega, faz você ficar aí sobrecarregada e trazendo mais um estresse para tua vida. Então é importante a gente trabalhar nosso lado psicológico também. Até onde vale a pena a gente dizer sim para todos, para todo mundo que pede, até onde vale a pena e então a gente abrir mão do nosso bem-estar pelas outras pessoas, né? Um fato curioso também que eu assisti numa palestra essa semana falando sobre a comunicação. Muita da nossa ansiedade, nosso estresse poderia ser resolvido se a gente soubesse comunicar. Muitas vezes a gente não sabe comunicar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, e geralmente quando a gente anuncia de uma forma drástica, né? A gente deixa para falar para a pessoa aquilo que está incomodando quando está num pico de estresse muito alto, quando está ali muito irritado, a gente acaba falando para a pessoa aquilo que a gente quer. E não precisava ser assim. Se a gente tivesse esse dom mesmo de se comunicar, saber falar, olha, fulano, eu tô vendo nos últimos dias que eu ando irritado e eu acabei percebendo que aquilo que você tem feito nos últimos dias tem me incomodado. Então eu gostaria de pedir para você se você pode mudar esse comportamento ou se você pode tomar tal atitude. Para que o meu estresse acabe diminuindo e que a gente possa ter uma relação saudável. Um fato também muito engraçado que aconteceu nos últimos dias, eu estava muito estressada, isso eu vou compartilhar com vocês aí, e eu acabei percebendo que o meu estresse vinha por eu não saber delegar tarefa para as pessoas à minha volta. Eu estava querendo ali aquela questão de perfeccionista, de querer fazer tudo certinho, fazer do meu jeito, e eu acabava não delegando situações que poderiam outras pessoas resolverem para mim. E isso me tomava muito tempo, me tomava muita concentração e eu acabava ficando ali estressada. E na minha cabeça ficava, poxa, fulano pode fazer isso pra mim, né? Só que isso ficava só na minha cabeça. Eu não chegava pra pessoa e dizia assim, olha, você pode fazer isso pra mim? Então eu começava a criar situações, começava a criar ali historinhas na minha cabeça do que a pessoa ia falar quando eu pedisse, né? Delegasse aquilo ali pra pessoa. E aí chegou então o momento que eu tomei atitude e fui e pedi pra pessoa, olha, fulano, você pode fazer isso pra mim? Tá me sobrecarregando, eu tô me sentindo muito cansada, e se você resolvesse isso pra mim, meus dias seriam muito mais tranquilos, eu ficaria muito mais aliviada. E a pessoa falou, sim, eu posso fazer. Então, o que aconteceu? O meu estresse estava acontecendo por algo que eu estava criando na minha mente. A situação nem estava acontecendo, aquilo ali nem estava ocorrendo de fato, mas a minha mente estava criando uma história que estava me travando a chegar para a pessoa e pedir para a pessoa fazer aquele movimento, né? Aquilo que eu estava querendo que ela fizesse. Então, muitas vezes o nosso estresse vem sim de situações que a gente se permite viver
por não saber falar, por não saber delegar, por não saber pedir. E ali, depois que você pede, você diz, nossa, me estressei tanto por uma coisa que poderia ser resolvida assim, rapidamente. Mas como eu não sabia pedir, como eu não sabia como chegar na pessoa, eu fiquei estressada ali por semanas, se não meses, cuidando de uma situação, de algo que outra pessoa podia estar cuidando para mim. Ok? Vamos lá então para a parte final, que já deu meia hora. Como aliviar então, Samara, as situações de estresse? Vamos ver aqui, a Rosy Machado. Sofro com isso, crio coisas que nem existem e sofro demais. Então, é verdade. Geralmente a pessoa ansiosa tem muito disso também, né? De criar situações ali. Geralmente a pessoa ansiosa cria situações ali de catástrofe. Ah, eu não vou viajar, ou antes da viagem, meu Deus, se aconteceu um acidente, ou se algum parente está viajando, você fica ali ansiosa até a pessoa dar uma notícia de que tá tudo bem. Mas enquanto a pessoa não dá notícia, você fica, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém bateu? E você já começa a criar uma história ali enorme sobre aquilo. Ou se o marido não atende o celular, né? Você já fica, onde que tá? O que que tá acontecendo? Ou você pode ficar preocupado, será que aconteceu um acidente? Será que alguma coisa? Ou onde que ele tá? Será que tá me traindo? Então a nossa mente, ela é adaptada para ver geralmente as coisas negativas. O nosso cérebro por adaptação mesmo da evolução ali, né, da nossa criação mesmo como ser humano, nosso cérebro ele é adaptado a ver coisas sempre negativas. Nosso cérebro ele não é adaptado a ver coisas positivas. Por isso que a gente ter uma posição positiva na vida é tão difícil, porque tem que ser treinada. Já coisas negativas, coisas ruins, ele já vem naturalmente do ser humano. Então, por isso, pra gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa positiva, sem ansiedade, sem estresse, tudo isso exige treino, exige técnica, exige ali a gente estar todos os dias atrás de conhecimento, atrás de informação, para que a gente possa evoluir aí como um ser humano saudável. Vamos lá, então. Como aliviar? Primeiro passo, quando você estiver numa situação de estresse, é bom você primeiro parar e focar mesmo na situação presente. Não tentar fugir, mas olhar ali para o que está acontecendo, olhar para a situação e parar por um momento para meditar, para se colocar na situação atual. Como que a gente faz isso? Com algumas técnicas. Tá? Então, se concentrar aqui no eu, no momento. Opa, peraí. Então, eu vou respirar, que é uma aqui uma das situações que eu vou trazer, que é a respiração. E também começar a se concentrar em coisas que estão acontecendo com você. Por exemplo, se você for lavar a mão, se atente ali a água caindo na sua mão, se atente ali a água escorrendo, o sabão entre os seus dedos, porque isso vai trazer uma concentração para a sua pessoa e vai te tirar um pouquinho do foco ali da situação estressante. Se você está lavando a louça, então sente ali a esponja, sente o sabão ali no meio dos seus dedos. Escovando o dente é a mesma coisa, né? Sente as cerdas passando por os seus dentes. Então, algumas situações ali que podem trazer o seu pensamento para você. E isso vai te trazer também um pouco de conforto, um pouco ali de sensação de alívio. No banho também, você vai tomar banho. Geralmente a gente toma banho aí no automático, né? Quem toma banho no automático aí? Entra lá, já tem um ritmo, já lava o corpo, você tá ali com os pensamentos a mil, você nem percebe. A hora que você viu, já tô me enxugando, né? Será que eu já lavei o cabelo? Às vezes você nem percebe o que fez. E trazer essa concentração pro banho também é muito bacana. Porque faz você sentir água caindo nas suas costas, traz uma sensação de relaxamento. Então, faz você se concentrar no agora. Né? Então, sente a espuma no cabelo, sente a água escorrendo pelas costas, indo para as pernas, né? Chegando aos seus pés. Sente ali o sabonete deslizando na sua pele. Então, isso vai tirar um pouquinho o foco do estresse, da situação estressante, e trazer um pouquinho para você. A respiração. Então, quando a nossa respiração está acelerada, que é um dos sintomas do estresse, o nosso cérebro entende que a gente estaria a todo momento em situação de fuga. A partir do momento que você para e começa a fazer um exercício de respiração concentrada, você começa a mandar sinais para o seu cérebro que você está ficando calmo. Então, fazer aquela respiração profunda, relaxar, respirar profundamente de novo, soltar aos poucos o ar. Isso vai trazer, então,
a sensação de relaxamento. O seu cérebro vai começar a entender que você está ficando calmo. Através, então, da respiração, outros sintomas do corpo vão começar a desacelerar, o seu batimento cardíaco vai começar a desacelerar e você vai sentir ali a sensação, então, de paz, né, para esse momento de estresse. Outra forma também de aliviar a situação de estresse é olhar para o problema de outra forma. Como eu falei ali no início, na quarta fase do estresse, a gente acaba não vendo ali saída para a situação, você acha que aquilo é uma coisa impossível, você diz, olha, Samara, eu não vejo mais saída para a situação, eu não sei mais o que fazer. Automaticamente vem o sintoma ali de querer fugir de tudo. E parar um pouquinho, né? Relaxar, respirou, legal, agora vamos pensar um pouquinho sobre o problema. Quão esse problema é grave, de 0 a 10 ali. Como é que está esse problema hoje na sua vida? Você analisando, você começa a perceber se esse problema realmente é tão agravante ou não na sua vida. Então, às vezes pode ser ali que o problema seja mais criado na sua mente, como a gente já falou, do que um problema de fato que está acontecendo. Então, olha, parando para pensar, meu chefe, ele é chato, ele tá me incomodando, só que eu nunca disse não para ele. Eu nunca falei para ele com quantos projetos eu tava. Então, acho que uma solução é eu falar com ele. Uma solução é eu chegar pro fulano e delegar alguma coisa ali que tá me sobrecarregando. Geralmente nós mulheres fazemos muito isso. Pegamos todas as cargas ali da nossa casa pra gente. Então, a mulher trabalha o dia inteiro, chega cansada, ainda faz janta, limpa a casa, cuida dos filhos, dá banho, põe pra dormir. E talvez isso aconteça porque a gente não conseguiu delegar para o marido para ele fazer alguma coisa. Porque a gente às vezes tem esse sentimento aí de culpa, né? Ah, coitado, trabalhou o dia inteiro, mas a gente não percebe que a gente também trabalhou o dia inteiro. Né? Então chegar e conversar com o marido, olha marido, eu tô muito sobrecarregada, além de chegar do trabalho cansada, assim como você também chega, eu tenho que dar janta para os meninos, eu tenho que dar banho, eu tenho que colocar para dormir, e isso pode ser dividido entre nós. Então começar a delegar ali, ó, enquanto eu dou banho nas crianças, você lava a louça, enquanto você dá banho, eu lavo a louça, nós dois vamos colocar para dormir, nós dois vamos dividir essas tarefas. Então é questão de parar também. Isso funciona muito escrevendo. Escreva o que está te causando estresse e para analisar o que é essa situação, quanto você pode resolver, o que você pode resolver. E se não tiver ali solução, que você não veja solução, é bom procurar ajuda psicológica aí para você começar a entender um pouquinho o que você está enfrentando e o que você está se permitindo também enfrentar. Aceitar também aquilo que a gente não pode mudar. Muitas vezes a gente fica na situação assim, e se? Né? Quem nunca fez isso aí? E se fulano fosse assim, seria muito melhor. E se fulano fizesse isso, poderia ser de forma diferente. E as pessoas no geral, a gente não consegue mudar. A gente pode mudar nós. Nós temos a capacidade de nos transformar, mas a gente não tem a capacidade de transformar o outro. Então, muitas vezes a gente fica nessa questão de jogar a responsabilidade pro outro. Olha, e se ele fosse assim, eu seria assim. Se ele fizesse isso, eu faria aquilo. E a gente acaba delegando pro outro e a gente nunca vai encontrar uma solução. Porque a gente não pode mudar o outro. Então, a gente tem que aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Ou uma situação, né? Situações extremas aí de doença, de acidentes, né? Situação extrema aí de divórcio. Então, a gente tem que aceitar que a gente não pode mudar o outro. Muitas vezes também aceitar a situação e entender como a gente pode contornar aquilo, tá? Ok. Eu me divorciei, eu tô nessa situação, mas o que eu posso fazer apesar de... Apesar do divórcio, o que eu posso fazer sobre isso? Apesar da doença, o que eu posso fazer sobre isso? Apesar do chefe ser assim, ou do esposo ser assim, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Para que essa situação seja melhor para mim? Então, às vezes a gente não consegue resolver a situação porque a gente sempre fica pensando no outro, E se o outro fosse isso? Muitas vezes a gente espera que o outro adivinhe, Olha... Eu vou bater a porta aqui para ele ver se ele percebe se eu tô brava. Eu vou fazer alguma coisa aqui para ver se ele percebe. E não funciona assim. Assim como a gente também não adivinha o que os outros estão passando, e muitas vezes pode ser que sua esposa está reagindo de uma forma estranha,
e você não sabe o que é. Talvez ele também está esperando que você adivinhe alguma coisa, né? E isso é impossível, não tem como a gente adivinhar aí o que o outro está pensando e o que o outro está passando. Então, a melhor forma é o diálogo, né? Você chega, olha, eu não estou satisfeito com isso, eu estou muito atarefado, né? No serviço, por exemplo, olha, eu vim sentar com você, eu sei que você é meu chefe, porém eu estou muito sobrecarregada e isso está me deixando estressado. E se continuar assim, vai chegar no momento que eu vou pedir a conta. Né? A mesma coisa ali no casamento, então conversar, olha, eu estou sobrecarregada, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Tenta conversar, tenta criar um diálogo e entender aquilo que você pode mudar em você mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente olha ali com um olhar ruim para todas as situações. Ah, eu não vejo saída em nada. Então, sentar, analisar, escrever, colocar numa balança aí pontos positivos e negativos da situação. Se exercitar. Né? Exercitar, então, é excelente para tudo. A gente ouve aí todos os dias as pessoas falando, olha, se exercita, é bom para a saúde, é bom para as situações, é bom para tudo, né? Mas a gente não sabe o porquê muitas vezes o exercitar é bom. E o exercitar, então, para o estresse é excelente porque ele vai começar a liberar mais daquelas substâncias que estão ativas, e isso vai liberando espaço aí para as substâncias voltarem ao normal, né, ao fluxo normal. Então, se você está naquela luta ou fuga, você sair caminhando, correndo, vai fazer com que o teu corpo entenda que você está enfrentando a situação, e depois de um tempo ali, geralmente depois de 20 minutos de exercício, você vai ver que seu corpo vai começar a relaxar, você vai começar a se concentrar mais e ter mais foco. E por último, dormir bem. Né? Geralmente aí as mães, né, pessoas que estão cuidando de alguém não conseguem dormir bem. Porém, o dormir ele é essencial. Né? Ter ali de pelo menos 6 a 8 horas de sono faz com que o seu corpo também se reorganize. É na noite ali que o teu corpo para, analisa toda a situação que aconteceu no dia, começa a colocar tudo no lugar, coloca os seus hormônios no lugar também e faz com que o seu corpo se reestabilize. Então é importante também ter uma ótima noite de descanso. E para ter uma noite de descanso aí, tem que ter alguns passos antes de dormir, né? Então, desligar o celular, não ficar conectado até a hora de dormir. Eu sei que muitas pessoas, e eu também me encaixo, né? Às vezes ali, antes de dormir, ficar mexendo no celular, vendo um monte de informação, aí quer dormir de repente, mas o seu cérebro não desliga. Você estava ali consumindo tanta informação na internet que o teu cérebro tá assim, tá tentando processar todas as informações. Então, como que você vai desligar de repente e dormir? Não, aí passa ali 1, 2 horas você rolando na cama de um lado pro outro, não consegue dormir. Pode ser que seja muita informação que você tá tendo antes de dormir, viu? Então, tenta ali, pelo menos uma meia hora, 1 hora antes, desligar o celular, não ter mais acesso ao celular. Começar a ver ali o que tá também na sua mente, se você tá muito ansiosa. Uma dica muito bacana é escrever tudo aquilo que tá te incomodando. Olha, eu tô ansiosa por causa disso, isso, daquilo. Eu tô estressado por causa disso, isso, daquilo. Olhar para aquilo ali e pensar, olha, agora eu não consigo e eu não posso resolver nada. Vou dobrar aqui para que amanhã eu olhe essa lista e resolva. Essa é uma forma ali, então, do seu cérebro entender, peraí, tá tudo listado, amanhã ela vai resolver. Agora eu vou descansar. Então, ter ali uma higiene do sono antes, né? Desligar as luzes, ter um ambiente bem escuro para que a melatonina ali, depois de um tempo, comece a trabalhar. Enfim, seguir essas dicas, então, eu creio que vai te ajudar a diminuir o estresse. Eu espero que tenha passado, então, um pouquinho de informações para vocês sobre estresse, né? Tenha respondido as suas questões e que a gente possa também criar mecanismos para lidar melhor com o nosso estresse, com nossas situações do dia a dia. A gente sabe que hoje está tudo muito corrido, o trânsito que é enorme, aí perde 2, 3 horas no trânsito. São situações aí que vem acontecendo no mundo também. As informações externas também têm nos deixado muito ansiosa. Por vezes não está acontecendo nada com a gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que nossa cabeça está ali. E pode ser que as informações externas estão te deixando assim. Então, assistir muito jornal, ver muita tragédia pode te deixar estressado. Né? Você fica ali preocupado com aquelas tragédias, você fica ali remoendo aquelas tragédias, te traz uma angústia, te traz ali uma sensação de tristeza. Isso pode estar te deixando muito estressado, muito ansioso. Então, cortar um pouquinho, né, essa colheita de informações. Você tem que filtrar aquilo que você vai trazer para sua mente.
filtra o que é bom para você, o que vai te trazer bem-estar, o que vai te trazer também coisas ruins e cortar isso da sua mente, né? Cortar isso da sua área visual. Se você está vendo muitas notícias, está vendo muita tragédia, hoje aí as tragédias estão em todos os lugares para todo mundo ver. Né? Os jornais estão trabalhando muito, ganham muita audiência com essa questão de tragédia. E isso está deixando muitas pessoas depressivas. Tá? Pode ter certeza aí que uma relação muito grande das pessoas com tristeza, ansiedade, depressão, são essas informações aí de tragédias do mundo inteiro. A gente ficava sabendo da tragédia aí da comunidade antigamente. Hoje não, hoje a gente sabe a tragédia do mundo inteiro. Isso deixa a nossa cabeça muito abarrotada de coisas negativas. Tá ok, pessoal? Eu falei que ia fazer uma live de 15 minutos, já deu 45 minutos, viu? Eu me empolgo, começo a falar. Eu agradeço a vocês que estão me assistindo, me acompanhando nessa minha primeira live. Tenho certeza que será a primeira de muitas e na próxima eu vou estar mais tranquila, o estresse vai estar lá embaixo, porque eu já vou estar acostumada com a situação. Desejo uma ótima noite a todos aí, que vocês tenham um descanso, façam uma higiene do sono então antes de deitar, para que vocês consigam relaxar. E eu estou à disposição então para sanar qualquer dúvida, qualquer problema, a gente pode conversar para resolver aí a sua situação e o seu problema psicológico. Mas não deixe de procurar ajuda, viu? Às vezes a gente acha que dá conta de tudo sozinha, mas chega um momento que a gente não consegue. A gente tem que desabafar com alguém, a gente tem que compartilhar isso com alguém para que a gente consiga ver outras soluções. Tá bom? Um abraço a todos, então. Muito obrigada por me acompanhar e até mais, viu? Tchau, tchau!